Olá, quinto ano, estamos aqui hoje para mais uma aula e com a disciplina de redação. Vamos estudar mais um gênero textual e hoje vamos estudar o gênero textual poema e também saber a diferença entre poema e poesia, que às vezes muita gente pensa que são a mesma coisa e na verdade não são. Então, primeiro vou explicar para vocês a diferença entre poema e poesia. Apesar de muitos acharem que poesia é um gênero literário, na verdade esse termo se refere a uma expressão artística, uma forma de manifestação de sentimentos. Por isso, não há nenhum padrão que imponha o seu significado. Ela pode estar presente em textos, em esculturas, em músicas ou até mesmo em quadros. Qualquer forma de arte é poesia, certo? Assim, não há uma estrutura textual pré-determinada para definir o que é poesia, apesar de comumente ser confundida com poema e o autor ter total liberdade para compor algo que seja composto por versos ou não. Então, essas são as características da poesia. Não é necessariamente um texto, certo? Uma escultura, uma obra de arte, como eu mostrei aqui, ó. A obra de arte do pintor belga René Magritte, o quadro Os Amantes, pode ser considerado uma poesia. Ele quis transmitir algo através de uma imagem. Vamos agora ver as características do poema e os elementos que compõem o poema. O poema é um gênero textual em que, comumente, é a forma escrita da poesia. Nele, é necessário ter uma estrutura mais definida e que, apesar de poder variar a extensão, deve ser compostas por versos e estrofes, que é o conjunto de versos, ou de uma prosa conhecida como prosa poética. Para passar a poesia, o poema pode ter ou não rima e ritmo. Além disso, há liberdade de utilizar a linguagem necessária para comover o leitor e mostrar os sentimentos intencionados pelo autor. Então, a partir desta poesia, que é esta obra de arte, pode-se criar um poema. Vamos ver agora os elementos que compõem um poema. O poema é um texto com rimas, versos e estrofes. Eles contêm os versos, que são as linhas do poema, e as estrofes, que é o nome dado a cada grupo de versos que compõe um poema. Rimas são as palavras que combinam, que têm um som semelhante. Aqui eu trouxe para vocês um poema que eu achei muito interessante, fala sobre a família, e é desta autora aqui, a autora Maria do Rosário Macedo. Ela é especialista em poemas infantis. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui está o poema, é um texto com rimas e versos, estrofes. Versos são as linhas do poema. Vamos ver aqui quais são as linhas do poema, Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O nome não conta. Então, este poema está composto de 16 versos. Os versos são cada linha do poema. Cada linha dessa é considerado um verso. As estrofes são o grupo dos versos, ó. Quando se dá um espaço aqui e vai para mais para baixo, é considerado uma estrofe, ok? Então, vamos ver quantas estrofes tem aí. 1, 2, 3,
4. São 4 estrofes. Então, este poema é composto por 16 versos e 4 estrofes. Não esqueçam disso. O verso é cada linha do poema e a estrofe são um conjunto dos versos. Agora vamos ver se esse poema tem rimas? Vamos lá. A família. A família é o berço que nos acolhe ao nascer, nos dá força e energia, nos abriga e faz crescer. A família é o lar, onde voltamos cada dia, que nos anima e protege, na tristeza e na alegria. A família é o abraço que aperta contra o peito, quando tudo corre mal ou parece ter defeito. Há famílias bem diferentes, em gênero, número e cor. O que importa é a união, o importante é o amor. Se vocês observarem, há rimas nesse poema. Vou mostrar para vocês, ó. Nascer rima com crescer. Dia rima com alegria. Peito rima com defeito. E cor rima com amor. Então, este poema de Maria do Rosário Macedo foi publicado em 2014. Nele, há versos? Sim, 16 versos. Há estrofes? Sim, 4 estrofes. Há rimas? Também contém rimas, certo? Então, já que vocês viram a diferença de uma poesia para um poema, só relembrando, poesia, obras de artes, esculturas, pode ser também a questão de um poema visual, como a gente viu, feito com figuras e palavras, né? Pode ser uma música, pode ser uma poesia, e o poema é a tradução da poesia. A partir de uma poesia, nós podemos criar um poema. Já que agora vocês viram a diferença entre poema e poesia, é hora de você ser o autor. Você vai criar um poema baseado em você vai escolher entre esses 2 temas que eu irei dar. Você pode escolher o tema felicidade e pode escolher também o tema saudade. Escolha um desses 2 temas e crie o seu poema. Lembrando que tem que conter os versos, as estrofes e as rimas. Lembrem-se dessas características, certo? E criem o seu poema, ou sobre felicidade ou sobre saudade. Deixem registrado no caderno de vocês, na disciplina de redação. Atenção! Não vale copiar da internet. Copiar algum poema sobre felicidade ou saudade. Tem que partir da sua criatividade, da sua imaginação. Se necessitar dos sinais de pontuação, como aqui também nós vemos, ó, temos a vírgula, temos o ponto. Lembrando das estrofes que você tem que dar um espaço de uma estrofe para a outra, né? Então, é isso aí, gente. Criem o poema, usem a criatividade, ou felicidade ou saudade, que é o que eu tô sentindo muito de vocês. E vamos lá. Bons estudos, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.